O Ministério da Saúde apresenta hoje em São Luís os primeiros impactos do programa Mais Médico nos municípios do estado. Os números são divulgados em um seminário que vai contar com a presença dos gestores dos municípios maranhenses e entre os dados a serem divulgados estão números relativos a consultas realizadas na atenção básica dessas localidades. O evento, que acontece na Universidade Federal do Maranhão, a partir das 14h da tarde, faz parte do seminário Mais Médicos para o Brasil, que será realizado em todo o país pelo Ministério da Saúde. No último dia 26 de junho foi celebrado o Dia Internacional de Combate às Drogas. Na ocasião, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas divulgou o balanço das atividades. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o diretor do CAPS em São Luís, Marcelo Soares. Bom dia. Bom dia, é um prazer. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui para esclarecer um pouco esses dados, né? Pois é bom porque esses dados trazem resultados positivos de todo esse trabalho que vocês estão realizando dentro desses centros. Fala um pouquinho para a gente desses resultados e a satisfação de ver divulgado o resultado positivo. Perfeito. Dia 26, como foi bem dito, né, foi comemorado o Dia da Luta contra as Drogas, onde o governo do estado ele tem muito que realmente celebrar, né? São mais de 7 mil atendimentos nesses últimos 2 anos, onde o CAPS já tem 5 anos dentro de São Luís, né? Nesses últimos 2 anos, mais de 3 mil pessoas já conseguiram se sair do mundo das drogas. Foram 16 operações conjuntas com a polícia, onde foram retiradas pelo menos definitivamente da rua uma média de 60 pessoas, né, que viviam nas Cracolândias, nos entornos dos sinais, usando droga a uso público, né? Temos que comemorar também a criação, nesses últimos 2 meses, de uma unidade de acolhimento transitório, onde o nosso secretário de saúde pôde nos oferecer uma internação integral àqueles dependentes que não têm condições de ficar só no tratamento dia. São 20 leitos para internação, né, onde a gente pode deixar o paciente de 24 até 6 meses fora do ambiente das ruas. Então, todos esses números, eles são importantes para o desenvolvimento da política de drogas do estado do Maranhão. Pois é, de tudo isso que você falou, uma coisa me chamou a atenção, a criação dessas unidades de atendimento, de acolhimento transitório, né? Isso. O AT. O que significa exatamente uma unidade de acolhimento transitório? Pelo nome dá para a gente entender que é uma coisa de passagem, que a pessoa não vai ficar ali muito tempo. Como é que funciona, Marcelo? Nenhum desses regimes, nem o CAPS, nem as UATs, Unidade de Acolhimento Transitórios, são regimes antimanicomiais. São regimes que fogem do processo hospitalar. O paciente dentro de uma UAT, ele pode ficar até 6 meses. Não significa que ele vai ficar 6 meses internado. Certo. Esse período de latência dele dentro da UAT significa o período que a gente vai ressocializá-lo. É o período onde se vai retirar os documentos, é o período onde vai se buscar a questão de uma capacitação profissional, a questão de um vínculo empregatício e de reestruturação dos próprios vínculos sociofamiliares. Muitos desses pacientes que usam droga ou que estão no mundo das drogas por 5, 6, 7, 8, 10 anos, eles rompem os seus laços afetivos na família e na sociedade, o que causa uma dificuldade maior para o médico, para o especialista, estar recuperando esse indivíduo de forma integral. Eu não sei se é muito cedo para perguntar, mas você já tem resultados desse trabalho que está sendo desenvolvido dentro da UAT? Sem sombra de dúvida. O trabalho que a gente desenvolveu na UAT, a gente já fazia dentro de uma enfermaria dentro do Nina Rodrigues. Só que o ambiente do Nina Rodrigues ainda era um embriãozinho do UAT, é da isso? UAT, justamente. Só que ali ainda era um ambiente muito hospitalar, né? O que ainda fugia dos parâmetros que o Ministério da Saúde tem como substitutivo ao modelo manicomial, antimanicomial. Então a UAT, desses 2 meses que já está funcionando, inúmeras pessoas já passaram por lá, pelo menos mais de 60 pessoas, e dessas 60 pessoas, pelo menos 20% delas têm conseguido resultado. Por que só 20%? A dependência química, a doença instalada, ela não é tão simples. Com certeza. Então, há uma dificuldade muito grande ainda do paciente aderir ao tratamento pela questão do uso, principalmente do crack. Hoje é a principal droga que vem afetando a nossa sociedade. E a participação da família, como é que ela é trazida para dentro desse trabalho? Porque eu imagino que vocês vão precisar de toda a parceria possível para que esse trabalho dê um resultado, principalmente resultado logo para a vida toda. Como é que tem sido essa participação? Perfeito. Por exemplo, na UAT, você observar a placa lá na Coab, que é onde ela está localizada, tem escrito Unidade de Acolhimento Transitório, e bem ao lado tem colocado GTF, Grupo Terapêutico Familiar, onde reuniões semanais são feitas com as famílias ou com o que tem de vínculo familiar desse usuário para que a gente tente reinseri-lo nela.
Eu sei que muitas das vezes é difícil você falar com um familiar, com uma mãe, com um pai que já foi muito lesada por esses usuários, através de roubo, violência verbal, muitas vezes violência física, mas é importante que a gente que a família não desista, né? Conclave a família que não desista, que aquele ser humano tem uma condição de recuperação, que a gente tem visto isso no nosso dia a dia, agora que não é um trabalho individual e nem um trabalho do governo, tem que ser um trabalho de parceria com o todo, com a sociedade, com a família, do governo, da saúde, da educação, para que a gente realmente possa conseguir dados conclusivos nisso. Quer dizer, na verdade funcionam 2 serviços ali na Coab, né? Isso. A UAT e esse Centro de Atendimento Familiar, Isso, vamos perfeito. dizer assim. Grupo de Eles atendimento trabalham familiar, em harmonia para dar um resultado só. Mas e a clientela que vocês atendem? A gente sabe, por exemplo, que esse deve ser um trabalho setorizado. Você tem uma CAPS no Monte Castelo, deve atender a comunidade do Monte Castelo. Você tem uma CAPS no centro, deve atender a comunidade do centro, essa coisa toda. Mas nossa realidade é bem diferente disso. Nós não temos essa rede de atendimento, de acolhimento. Vocês atendem pessoas de todas as áreas da cidade, Marcelo? Dá para atender? Perfeito. A colocação foi bem técnica, inclusive sua, né? Nós não deveríamos atender. Na verdade, o próprio Ministério da Saúde, né, eles nos diz o quê? Que o CAPS deveria atender a região do Monte Castelo, do centro, do João Paulo. A UAT seria uma extensão do CAPS. Ninguém entra na UAT sem passar pelo CAPS. Ah, tá. Isso não é uma porta aberta. A UAT não é porta aberta. A UAT é uma necessidade... É o fim de um corredor. Justamente, é uma necessidade aguda de um paciente, onde a equipe dentro do CAPS vai providenciar essa internação ou não. Agora, as unidades, é preciso ser constituída uma rede de atenção à saúde mental. Isso é papel dos municípios, por isso a colocação tão importante sua, nas suas palavras. O município de São Luís, assim como os outros municípios que formam a Federação Estado do Maranhão, eles têm que providenciar a sua formação de rede. Porque se eles não tiverem essas redes e essa descentralização, exatamente, a gente acaba realmente não conseguindo atender a todas as regiões. Só nesses últimos 3 anos, mais de 50 bairros já passaram pelo CAPS. Mais de 40 municípios já encaminharam pacientes para o CAPS. Sem considerar... municípios do interior também encaminham para cá, né? Principalmente os municípios periféricos, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa, né? 30%. E aí fica uma questão delicada, vocês não podem recusar um paciente que chega lá numa situação muito grave. Perfeito. Na porta do CAPS, Perfeito. Né? Não pode. O CAPS é porta aberta. O Ministério da Saúde chega e diz que não pode atender interior, que interior tem que ser atendido lá. Mas como é que a gente vai negar o atendimento? A gente não pode ser preconceituoso ou excluir essas pessoas que estão querendo e desejando um atendimento. Mas aí a gente tem a outra ponta. Vocês acolhem essa pessoa porque é humanamente impossível dispensá-lo, mas em contrapartida vocês vão ter um atendimento comprometido por causa da grande demanda que vocês têm que atender, não é Sem isso? Sem sombra de dúvida, o que já está conseguindo estrangular a nossa rede, né? Por isso da importância da construção de redes municipais. Por isso que a gente está frequentemente dentro de seminários, dentro dos meios de comunicação, pedindo para que as secretarias de saúde dos seus municípios, como a de São Luís, por exemplo, São Luís, só tem um CAPS AD, o município, onde a gente tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Um CAPS, ele funciona a cada 200 mil habitantes. Então a gente poderia ter pelo menos 5, 6 CAPs dentro de São Luís, matriciados pela Secretaria de Saúde do município. Poderia. Poderia. Agora, por que o Estado não faz isso? Porque isso não é recurso estadual. É importante que se coloque. O secretário de Saúde do Estado, ele tem a média e a alta complexidade para dar conta. Ele tem que providenciar UTIs, hospitais, UPAs. Então, a parte de CAP, de estruturação de política de saúde mental, é um papel municipal. Entendi. Essa provocação já foi feita, inclusive a gente tem novas unidades sendo abertas, mas se não houver parceria do município vai ser muito difícil. Hoje, todos os leitos da UAT estão ocupados, você imagina? Não existe vaga, hoje não existe vaga, sai um para entrar outro. Existe uma fila de espera, inclusive, para internação. Eu tenho pacientes hoje no CAPS que estão esperando vaga para poder ir para a UAT, que ainda estão morando na rua, por exemplo. Que eles passam o dia em atendimento no CAPS, tomam remédio, lá fazem atividade, mas de noite voltam para um posto de gasolina,
ou para uma região... Se expõe de novo a um perigo que vocês estavam evitando que acontecesse. Justamente. Se existissem outras UATs dentro de São Luís, providencialmente já teríamos colocado. A gente tem a possibilidade, por exemplo, do Estado. O Estado pode ter uma nova unidade de atendimento provisório ou só essa é suficiente para atender a expectativa, ou não sei como é que eu poderia dizer, da Secretaria de Saúde do Estado? Pois é, isso é muito importante colocar. É importante também a gente ressaltar de que isso não é uma função estadual. Certo. Que o Estado está fazendo isso, é como se fosse, o Estado estivesse intervindo em uma política municipal. Né? Essas UATs, na verdade, elas existem, o CAPES existe, mas também tem que existir os PSFs, os Programas de Atenção à Saúde da Família, os Núcleos de Atenção à Saúde da Família. Por exemplo, hoje na SENCA, Secretaria de Assistência Social do município, não existem albergues. Os albergues, por exemplo, as casas de passagem, poderiam também dar apoio à saúde mental. Então, essa falta de vagas dentro de abrigamentos, de alojamentos para moradores de rua, que boa parte deles, ou pelo menos 80% dos moradores de rua são usuários de droga, ou do crack ou do álcool. Então, a gente não tem como montar uma estrutura estadual. Se a gente vai sempre entrar num processo de centralização. E tudo que é centralizado estrangula, não funciona. Olha, então vamos esperar que essa situação se resolva, que a gente tenha um atendimento descentralizado e que de alguma forma essa demanda possa ser assistida, já que nós temos a demanda, precisa da assistência necessária, não é isso? Sem sombra de dúvida, né? O importante é que o governo tem feito o seu papel, nós temos realmente trabalhado de porta aberta, nós temos conseguido atender uma demanda cada vez mais crescente e temos trabalhado também no lado da prevenção, com política de palestras, de oficinas, né? Tentando realmente evitar o principal problema da droga, que é entrar. Preventivo, não é isso? Tá certo. Marcelo Soares, diretor do CAPES, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Bom dia para você. Bom dia.